Compartilhar a tela. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre cimento hoje. Na aula passada nós falamos sobre aglomerantes de forma geral, né? Cal, gesso, materiais argilosos e aí o nosso principal aglomerante, né, da construção civil é o grande e conhecido cimento, que tem a origem na palavra caemento, do tempo da Roma antiga, que era o nome dado a uma rocha natural, já que há muito tempo que o ser humano utiliza assim misturas de rochas moídas, né, que adquirem propriedades cimentantes, né? Então, fala que desde o tempo do Egito o pessoal já fazia misturas de alguns minerais calcários que com a adição de água eles adquiriam rigidez, ou solos que eram fruto de derramamento de lava vulcânica após uma moagem e mistura com água, ele se tornava rígido, né? Então essa história ela é bastante antiga, né? O uso de rochas e minerais moídos, misturados, para com a adição de água se tornar-se rígido. Mas a questão do cimento mesmo, pessoal, tem como data 1756. O inglês John Smithson, ele conseguiu fazer uma mistura que ao longo da história o ser humano sempre ficou fazendo tentativas, testes, né? A ciência sempre foi muito empírica, muita tentativa e erro. No passado eram poucos recursos, né, para que houvessem as descobertas, né? Então, por isso que ser cientista no passado era tinha que ser muito guerreiro, né? Hoje em dia você tem simuladores, você tem a internet, você tem equipamentos de alta tecnologia, né, que aceleram o trabalho de pesquisa, né? Por exemplo, comentam que a vacina nunca houve uma vacina desenvolvida em um espaço de tempo tão curto, né? O pessoal usou inteligência artificial, simuladores digitais para fazer combinações de moléculas químicas, e já ir testando a nível virtual, o que dava maior ou menor probabilidade de eficácia, né? Então, no passado o pessoal era muito raçudo, né? E aí foi, né? A partir desses meados de 1800, tem um francês famoso chamado Vicat, 1818, que também obteve boas misturas, né? E esse nome Portland, é assim que é conhecido no mercado, né? Cimento Portland, que em geral é o cimento comum, né? Sem grandes adições, foi batizado por um inglês também, né? Então a Inglaterra dá para ver que ela foi forte aqui, teve peso, né, nessa área, né? Joseph
Aspidin, 1824, que também queimou minerais calcários e argilosos, né, formando um pó fino. Esse negócio de ser pó fino já é desde aqueles tempos de 1800, porque o pessoal observou que quanto mais fino o pó dessa mistura de minérios, maior era o tempo de... Ou melhor, mais curto era o tempo de endurecimento, né? 1, 3, 7, 14, 28 dias, né? Apesar que naquela época eles nem faziam assim, né? Isso é mais recente. Então, lá naquela época eles já descobriram que era interessante ser fino, pulverulento, né? E isso dava uma trabalhabilidade, mistura, tempo de reação, resistência. Era melhor em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Não havia nenhuma desvantagem. Nenhuma. Só vantagem em ser cada vez mais fino. Claro que hoje em dia, né, pessoal? Quanto mais fino, o que acontece com o custo? Quanto mais fino, mais caro, mais gasta, né, para você obter. É processo de moagem, usa energia elétrica, usa equipamento, moinhos, né? Então, os produtores de cimento aí, hoje no Brasil e no mundo, né, eles tentam chegar a um grau de finura que fique bom, mas que não encareça tanto o processo, né? Então, tem que achar ali a melhor relação custo-benefício, que é o grande papel da engenharia hoje, né? Então, esse termo cimento Portland vem é o nome que umas rochas possuem numa ilha chamada Portland. Então, Portland é o nome de uma ilha britânica. E lá tem rochas que lembram o aspecto de um cimento endurecido, né? Aí no Brasil, pessoal, a história aqui fala que começou assim em torno de 1888 e tiveram várias tentativas, assim, vários senhores, assim, né, com dinheiro e ligação com o governo, fizeram tentativas, produziram por um certo tempo, mas não dominava a tecnologia. Já havia assim um comércio internacional de cimento na época, então não era fácil concorrer desde aquela época, né? Então no Brasil veio vindo assim desde os anos quase 1900, diversos. E tem alguns nomes famosos, né? Antônio Prost, Rodovalho, Luiz Felipe Alves da Nóbrega, são os nomes mais destacados, assim, que fizeram algumas tentativas. E, por fim, já em 1924, ocorreu aqui no Brasil a Companhia Brasileira de Cimento Portland, 1924. Então, acho que é a primeira unidade, assim, que conseguiu manter uma produção, uma comercialização. Porque o pessoal sofreu muito, né, por causa da logística, né? Porque o tchan do cimento, né, hoje em dia tudo melhorou, mas na época você tinha que colocar a tua fábrica num lugar estratégico, né? No meio do caminho entre as fontes de matéria-prima e os pontos de consumo. Porque se você, como o preço de venda não pode ser muito alto, né, de cimento, você não pode gastar demasiadamente em logística, né, em transporte, né? Então você precisa as minas de extração de argilas e calcários e
outras matérias-primas estão numa certa região assim do Brasil. E os pontos de consumo, digamos naquela época, né, estavam numa certa região. Geralmente o Brasil se desenvolvia bastante em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Não era tanto em interiores, né? Era mais litoral, né? Próximo à costa brasileira. Então, as fábricas ainda não tinham esse jogo de cintura, né? De tomar cuidado com a logística. Então, a Companhia Brasileira de Cimento Portland, na cidade de Perus, São Paulo, né? E aí foi então a primeira unidade mais sólida, né, no Brasil. Então, um breve histórico, né? Interessante, né, a descoberta e o desenvolvimento, né, desde a época dos egípcios, né, até hoje. Bom, falando então na questão do cimento como um material químico, né, pessoal? Ele é um material químico porque ele não só seca, né? Ele não é simplesmente não é que ele encharca, nada disso, né? Muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, né? Mas que atuam há muitos anos na construção, eles não imaginam que se trata de reações químicas mesmo, o processo de endurecimento do cimento, né? Está longe de ser somente uma secagem ou um encharcamento, que a água vai para dentro. São reações químicas que liberam calor, né? São, num termo técnico, exotérmicas. E elas também há uma mudança nas moléculas, né? Através da hidratação. Tanto é que um cimento depois de endurecido, ele não dissolve de jeito nenhum em água, né? O cimento depois de endurecido, não há o que faça, né? Ele dissolver. Ele só pode ser atacado por produtos químicos, ácidos, assim, para deteriorar ele, mas dissolução em água, assim, já não faz mais, né? Só se voltar a colocar ele, moer, colocar em fornos de temperaturas elevadas, né? Daí ele pode readquirir as propriedades de endurecimento de novo. Então, o cimento ele é produzido por uma queima em altas temperaturas de misturas, né, de argilas, calcários e minerais semelhantes. E após sair do forno, ele obtém-se um produto chamado clinker, vem de um termo em inglês, né? O clinker, então, é o primeiro nascimento do cimento, após passar por um forno de altas temperaturas, né? Esse clinker ainda ele é pedregoso, ele ainda é grosseiro, né? Ele precisa sofrer moagens, precisa sofrer adições, né? Existem muitas adições do cimento. E, quimicamente falando, um cimento ele é óxido de cálcio, a nossa cal, óxido de silício, a nossa sílica, óxido de alumínio, a nossa alumina, óxido de ferro, óxido de magnésio e impurezas, né? Mas essas impurezas aqui, né, não podem ultrapassar 95 aproximadamente por cento.
É 5%, né? As impurezas não podem ultrapassar 5%. Qual que é a fábrica de cimento mais próxima da região aí, pessoal? Vocês têm ideia? Acho que tem uma lá em São Paulo, professor. A Votoran, não é? Alguma coisa assim? Tem, tem em São Paulo. É, eu me lembro assim daquela da Itambé, ali indo para saindo aqui de Ponta Grossa indo para Campo Largo, um pouquinho antes de chegar em Campo Largo. Alguém já passou por ali? Sentido Curitiba? Então tem uma região ali quando você tem um ponto ali. Como é que é o nome daquilo? São João do Triunfo? Não, não é São João do Triunfo. Ah, eu não sei exatamente o quilômetro, mas é um pouquinho antes de Campo Largo. Você desce assim uma serra. Você passa o segundo pedágio daqui para lá, para Curitiba. Após passar o segundo pedágio, logo já tem uma serra assim bem inclinada. E é nessa descida de serra que lá embaixo que tem a entrada para essa fábrica de cimento da Itambé. Vocês já visitaram a fábrica de cimento? No curso? Já teve alguma turma que foi visitar a fábrica de cimento? Eu não, professor. Daí também, né? Hoje em dia falar em ir em lugares tá difícil, né? Já faz. Estamos indo pro segundo ano sem nem poder ir para a instituição, imagine visita, né? Então, de repente, quem sabe, né, dá certo uma visita em fábrica de cimento, era uma boa, né? Legal de ver. Processos bem, é, processos bem interessantes assim. Chegando alguém. Ah, Wallace. Vamos ver aqui, só para ilustrar aqui um pouquinho. Uma vista aqui de. Então, geralmente planta de fabricação de cimento tem assim uma cara assim de usina, né? É de grande porte, né? São plantas grandes, ocupam uma área grande também. E elas ficam instaladas em próximo. Então, ela é instalada sempre próxima às fontes de matérias-primas, né? Então, dificilmente, né, uma fábrica de cimento fica distante das matérias-primas, né? Porque a ideia é economizar com a logística, né? Já que o produto não pode ser vendido muito caro, até pela concorrência, né? Existe o mercado internacional. Aqui no Brasil, eu acho que a produção, é, o cimento brasileiro usado, acho que é todo produzido aqui mesmo, né? Alguém tem notícia de haver importação de cimento?
Como é o nome daquele empresário lá, o rei da produção de cimento? Alguém já ouviu Não falar? sei, professor. Antônio? Votorantim. É, não é Antônio Emílio de Moraes? Aquele grande empresário lá? É, né? Que é o... Na verdade, nas últimas décadas aqui no Brasil, a Votorantim ela foi comprando todas as pequenas fábricas assim de empresas nacionais e multinacionais, né? Então hoje o cimento brasileiro ele é praticamente de um grupo só, né? Votorantim. Ele comprou quase que todas as plantas, todas as marcas, né? E o cimento brasileiro ele é produzido no Brasil mesmo, né? Não temos mais importação. E as plantas, né, pessoal, elas têm uma movimentação, usa muito aquela disciplina, né, operações unitárias, né? Então você tem silos com movimentação de material por ar comprimido, tem correias transportadoras, você tem material caminhando por dentro de dutos. Esse aqui provavelmente é um forno vertical, está escrito aqui produção do clinker, né? Então vai caindo o material levado por esteiras ou correia de canecos, né? E vai descendo por gravidade e passando por altas temperaturas, né? Muitas vezes são maçaricos assim gigantes, né, de grande porte, que queimam óleos derivados de petróleo e a movimentação se dá praticamente, né, por sistemas automatizados de correias, de carros transportadores, né? Então, a produção de cimento hoje ela é muito automatizada. De alguma central de computadores, o diretor da fábrica ele sabe assim cada etapa do processo como que está indo, né? E produz 24 horas, né? Não para, né? Ainda mais porque tem um forno de alta temperatura, não tem como ficar desligando, né? Fornos revestidos com refratário por dentro e aço de alta resistência por fora, então investimento muito grande numa planta dessa. É uma produção de 24 horas, 365 dias por ano. Não pode, ela não para. Tem que produzir muito, porque o preço de venda não pode ser muito elevado para poder pagar o custo do investimento da planta, né? Agora tá bem elevado, né, meu? Oi? Agora tá bem elevado o custo. É? Como é que tá? Eu tô pagando 24 porque eu tô comprando de carreta, mas se for comprar na cidade aqui tá 31, 30. Nossa. O normal era 20 quanto antes? Eu pagava 18. Nossa senhora. Que marca que você compra? Eu uso mais o Votoran, não gosto muito do Cauê. Aham. Então. Olha que pancada, né? A pandemia trouxe assim um impacto na economia mundial, né? Como é que pode? Mas muitos ramos usaram da especulação, né? Tipo assim, não havia motivo nenhum para estar inflacionando, eles aumentaram o preço. Infelizmente, no nosso mercado financeiro, a especulação ela é triste, né? Tem muitos ramos que se aproveitaram, né? Não havia motivo nenhum para inflacionar, né? Inflacionaram.
É uma pena. Bom, então está aqui a composição química do nosso cimento. Cal, sílica, alumina, óxido de ferro, magnésio, impurezas. Daí, jovens, a composição do clinker. Então, depois que você jogou tudo isso, moído, misturado, precisou moer, misturar e jogar em fornos, novos compostos surgem devido à alta temperatura, né, do forno. Então, a composição do clinker tem produtos como silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico e ferroaluminato de cálcio. Uns nomes bonitos que Deus livre, só para você saber que existe, né? Então, o silicato tricálcico, ele contribui, esse produto aqui, quando recebe água, ele participa da reação para gerar a resistência do cimento em todas as idades, né? 1, 3, 7, 20, 14, 28, né? Ele libera uma certa quantidade de calor devido a essa reação química, né? E isso que gera, por exemplo, se um cimento tem muito desse silicato tricálcico, ele acaba gerando assim um concreto, uma argamassa que tem bastante expansão e contração de volume, né? O que pode gerar trinca, rachadura, se é um grande volume de concreto que foi elaborado, né? A nível de construção de ponte, prédio, barragem, isso aí é bem preocupante, porque é muita massa, é muita parede, né, de material construído, então o aumento de volume é proporcional às dimensões do empreendimento. Tudo certo aí com a conexão, né? E o Alisson, tá beleza, Alisson? Boa noite, professor. Tudo certo? Tranquilo. Tá chegando o som e imagem, hein? Sim. Via satélite. Beleza. Qualquer coisa reclame aí do colorido e a gente ajusta aqui, tá? Bom, o outro composto que pode surgir aí é o silicato bicálcico, que ele já participa das idades mais avançadas, né, do concreto, e libera pouco calor na hidratação. O aluminato tricálcico, ele já participa da resistência no início, nas primeiras idades, né, do cimento, primeiros dias, e é o que mais libera calor. Então ele tem uma reação muito intensa, né? Já confere resistência nos primeiros dias e libera muito calor. E outro composto que surge bastante é o ferroaluminato de cálcio, que ele está ali, faz parte do clinker, mas não ajuda na resistência. E não tem por que tirar ele, porque seria um custo que não justificaria, né? Então, o clinker, pessoal, é o que sai do forno, ele tem, dependendo da composição, esses 4 diferentes materiais: silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico e ferroaluminato tricálcico. E cada um desses, conforme o clinker tenha mais de um ou mais de outro, o cimento ele vai conferir mais resistência no início ou mais resistência no final. Por exemplo, o Paulo lá se observou se entre o Cauê e o Votorantim, algum dá mais resistência no início ou dá mais resistência no final?
Ou não deu para observar? O Votoran dá mais resistência no início. Se você, se você fizer uma placa com Votoran e com o Cauê no outro dia, mesmo horário, a do Cauê não sai, ela quebra. Então pode haver assim pode ser que o Votoran tenha mais aluminato tricálcico e o pó, assim, os dois pós, se observou se o Votoran por acaso seria mais pó ainda do que o Cauê, assim, muito mais fino ou não dá para perceber? Não chega a dar pra perceber isso, professor. Eles são bem parecidos, assim, mas no final você vê que. Não sei se é um mais ruim que o outro, mas eu prefiro o Votoran. Pro meu serviço, o Votoran é melhor. O clinker do Votoran pode ter uma composição, ou pode ter aditivos também, né? E às vezes não é perceptível para nós ter que fazer um ensaio de granulometria, né? Com as peneiras mais finas, né? No laboratório. Se de repente o Votoran tiver um pouquinho mais fino, o que é um tempo maior de moagem, né? Quanto mais fino, mais intensa a reação, mais resistência do concreto da argamassa. Então, pessoal, basicamente o nosso cimento, né? Tem aqui um esqueminha. Eu vou fazer aqui uma ajuda aqui para a gente poder visualizar o esqueminha. Deixa eu copiar esse aqui. Não ficou excelente assim, mas só pra gente ter uma noçãozinha, né? Então, pessoal, esse aqui é só um esqueminha visual, né? Do nosso processo de fabricação de cimento, né? Então, a etapa 1 é extração dos minérios do solo. Eles estão brutos, né? Então, rochas, grandes dimensões, né? Daí vai para aqueles moinhos de martelo, de mandíbula. Britagem. Aí tem que ser feita uma pré-homogeneização, uma mistura, né? Dessas argilas, desses calcários. Em seguida, é feita uma dosagem. Aí a receita de cada fabricante, de cada planta, né? Às vezes vai mais de uma argila, às vezes vai mais de um calcário. O pessoal utiliza assim bastante. É muito comum nessas fábricas ter um laboratório químico que ele faz análise de composição química para ver assim os teores desses compostos aqui, ó. Os teores de cal, sílica, alumina, óxido de ferro, magnésio e outros, porque à medida que você vai avançando nas jazidas, lá no solo, à medida que você vai extraindo, a composição vai variando.
a composição dos materiais no solo. Então você precisa ir compensando essa variação da composição química à medida que você vai assim entrando para dentro do barranco, né, vamos dizer assim. Só que são são buracos assim que você enxerga assim lá embaixo o caminhão pequenininho, né? São crateras feitas, né? O local lá de extração dos minérios para fabricação de cimento, ele é alguns campos de futebol assim, então é enorme, né? E o pessoal vai fazendo assim uma espécie de um espiral assim pelo barranco e desce lá embaixo, assim, daí tá extraindo lá embaixo, carrega o caminhão e sobe. É muito grande. Aí você obtém essa dosagem em silos e aí coloca no moinho para atingir aquela finura que você deseja, né? Esses moinhos geralmente são aqueles moinhos com bolas de cerâmica, de porcelana, né? O moinho fica girando, ele é um cilindro oco, revestido internamente com cerâmica de alta resistência e com bolas assim, chama-se moinho de bolas, né? Bolas de porcelana de alta resistência. Então, lá dentro fica assim, uma movimentação, choques de bola com parede. Isso deixa o material fino. Chama-se moinho de bolas. Depois vai para silos para homogeneizar. Aí vai para fornos, né? O material vai entrando por cima e saindo por baixo. 1400 graus Celsius. Então é uma transformação química bem violenta. Vai para silos. Depois vai para adições. Gesso, clinker, escória. Escória que é aquele material que vem da produção do aço, né? Aquela nata assim do banho de líquido de ferro fundido. É a escória, né? São muitos óxidos, assim, aquilo entra na composição do cimento. A pozolana. Pozolana é todo material com características de rocha vulcânica que dá grande resistência química para resistir a lugares onde o concreto vai ficar submerso ou sob a ação de ambientes quimicamente agressivos, e calcário. Então, após o clinker pronto, ainda tem essas adições, né? Depois que adiciona, tem nova moagem, né? Nova moagem para afinar mais ainda e homogeneizar. E aí vai para silos, ensacamento, transporte e logística. Dá para ter uma ideia assim, geral? Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui. Jazida, extração, matéria-prima para cimento. Ó, pessoal, então a natureza fica num estado delicado, porque formam-se assim crateras de quilômetros assim de diâmetro, né?
É um grande impasse assim o progresso com o cuidado com o meio ambiente. Aqui é areia. Então todo tipo de extração mineral, né, pessoal? Ele gera. Então você veja aqui, ó. A pessoa, os caminhões assim parecem caminhão de brinquedo lá embaixo. É a foto tirada de quem está em cima, assim, no, na borda do início da jazida. Então não é fácil achar assim o equilíbrio, né, entre ser grande produtor de minérios, como a Vale, né, e cuidar do solo, da natureza. São duas coisas bem opostas, assim, é desafiador achar o equilíbrio para isso. Então vai abrindo grandes buracos assim, né? Grandes crateras assim na natureza, né? Onde você tinha às vezes assim uma montanha com vegetação, árvores, animais, vira assim um, um grande buraco de terra, assim, né? Sem vida nenhuma, né? Sem vegetação, sem animais, nada. Desafio para novos engenheiros aí que estão indo para o mercado, irem pensando, né? Como equilibrar isso daí. Tô bem. Seguindo aqui. O que é a exudação, pessoal? Essa palavrinha técnica da área do concreto, da argamassa, exudação. O que é isso? Alguém já utilizou, já ouviu falar? Escrito com XS, assim mesmo, exudação. Não sei se alguém já observou, quando você prepara uma pasta, uma argamassa, um concreto, que às vezes assenta assim o material sólido e sobe aquela nata assim que só que é muito ralinha, é mais água do que qualquer outra coisa. Tipo, assenta o material sólido e fica aquela capa de água assim, com bem pouco material sólido. Isso chama-se exudação. Ou seja, é o assentamento do material sólido e subindo a água. Só que no fazer esse assentamento e subir a água, isso gera assim uma certa deixa assim aquela viga, aquela coluna ou aquele material heterogêneo, ele não fica homogêneo em toda a sua composição, né? Fica mais cimento para um lado do que para o outro, né? Não sei se forma isso nas placas lá, Paulo. Forma bastante, professor. Tem que ser bem no ponto concreto, senão fica uns lugares assim com bicheira, fica meio faltando, assim. Exatamente.
Então essa exudação é ruim, pessoal. Então achar o traço certo, né, quantidade de água. E o cimento, quanto mais fino ele for, mais ele combate essa exudação. Quanto mais pó fino ele for, né? Ele preenche os vazios ali entre a areia e a própria pedra, né? Então, é um fenômeno que deixa assim a seção heterogênea, com mais cimento para um lado do que para outro. Isso pode diminuir a resistência e gerar falha até. E as adições, então, que nós estávamos falando que podem ir no forno, né? É a escória de alto forno, pessoal, né? Isso vai ajudar propriedades cimentantes interessantes, né? E redução no calor de hidratação, né? Daquela liberação de temperatura. Ajuda também a reduzir a exudação, que causa também a segregação ali de material mais para um lado que para outro. Outros aditivos são colocados, não sei se vocês já ouviram falar, né? Tipo materiais que eles pagam para a indústria de cimento queimar. Existe um limite, a legislação prevê, por exemplo, materiais com alto teor de resíduo de processos químicos que têm metais tóxicos assim que não pode jogar na natureza, como cromo, tipo zincagem, galvanoplastia, né? Então aquelas pastas assim que são vai juntando dos processos químicos das indústrias, né? Aquelas massas assim, não pode jogar na natureza, são muito tóxicos assim, e é jogado dentro do forno de cimento para queimar junto, daí ele deixa inerte, né? Ele tira a periculosidade. Até material assim sanitário, seringa, bolsa de sangue, pode em algumas porcentagens ser jogada porque a temperatura de 1400 graus some tudo, né? Mas não pode sim também. O cimento não pode virar também só lixo, né? Existe um limite, né? Existem porcentagens previstas em lei. E as pozolanas são todos esses materiais assim, tipo minerais próximos a regiões vulcânicas que teve derramamento de lava assim nos milênios, né? Nos milênios, né? Não é? São as rochas ígneas, né? Rochas ígneas, rocha de ignição de vulcão, de lava, né? Então, materiais assim, as pozolanas têm esse nome por causa de uma região lá do Vesúvio, da Grécia, que recebe esse termo, pozolana, material pozolânico. E elas têm grande resistência a ambientes agressivos, ambiente marítimo, ambiente com agressividade química, material que vai ficar submerso, base de ponte, em rio, em mar. Então todo cimento que vai ficar submerso ou sofrer ataques químicos corrosivos recebe adição das pozolanas, que são esses materiais vulcânicos. Moído, tudo assim, fino, né? E aqui, pessoal, isso aqui vem nos pacotes de cimento, sim? CP2E32. Alguém já viu? É para ter, né? É para ter assim essa nomenclatura aqui nos pacotes de cimento.
Tipo isso aqui, né? Então todo pacote de cimento tem que vir uma descrição como essa, né? Que é a classe de resistência do cimento. Esse 32 aqui é o valor da resistência à compressão, 32 megapascal. Né? Então tá aqui. Beleza? E aí as normas, né, as normas conforme o tipo de cimento vai determinar, né? Com um dia de endurecimento, 3, 7, 28, né? E aí, com 3 dias ele tem que estar com 8 megapascal de resistência à compressão. Com 7 dias ele tem que estar com 15 megapascal. Com 28 dias ele tem que ter 25 megapascal. E o que vai no pacote lá é a classe de resistência com 28 dias, né? É o que está escrito no pacote. Então, esse 32 aqui quer dizer que esse cimento tem que oferecer uma resistência de 32 megapascal no ensaio após 28 dias de endurecimento. E aí vem os tipos de cimento, né, pessoal? Que eu não vou ficar assim lendo detalhadamente porque é meio maçante para vocês. Depois eu vou disponibilizar o material, vocês olhem com carinho, né? Mas o cimento tipo 1, né, que seria o CP1, né? Seria o cimento comum, composto pelo clinker, né? E com uma pequena adição de gesso, material calcário, gesso. É um retardador de pega, né? Mas esse material aqui, segundo o nosso autor, ele não é tão largamente utilizado porque tem um custo de fabricação mais alto, né? Pode ser colocado em lugares com agentes agressivos ou áreas subterrâneas, marítimas, com presença química, né? Então não é para uso assim de assentar tijolo, assim, largamente, não. Esse CP1 tem um custo um pouco maior. Ele tem propriedades um pouco melhores, né? Já o CP2, né, pessoal, que é o que acho que mais é comercializado, como ele tem adições de materiais assim que para outras indústrias chega a ser até lixo, ele essas adições acabam deixando ele com um baixo custo, né? Então ele tem uma boa resistência e um custo mais baixo, né? E aí se divide, né? CP2E, obras que precisem de um controle no desprendimento do calor, né? Ele recebe adição de escória lá da indústria siderúrgica. O CP2E, olha, ele possui adição de material pozolânico, que tem grande resistência química e áreas submersas. CP2F recebe material à base de calcários, carbonos, né? E tem grande aplicação nos pisos, azulejos, né? Então, essas argamassas para assentar, geralmente, então, estão classificadas nesse CP2F.
O nosso CP3, né, pessoal? Ele tem então adição de escória em alta quantidade, né? E grande aplicação dele obras de grande porte com alta agressividade, né? Ponte, barragem, fundações, áreas industriais, pavimentação. Então, vindo a ser comercializado, inclusive, até a granel, vagão de trem, né? Esse nosso CP3, né? Então, tem alto teor de escória e obras de grandíssimo porte. O nosso cimento tipo 4, né? Recebe grande teor de Portland, pozolânico, que a gente já comentou, né? Ele vai ser muito indicado para ambientes agressivos quimicamente, áreas submersas, né? Então, o cimento pozolânico é esse tipo 4 aqui. Esse cimento tipo 5, que também é conhecido como ARI, alta resistência inicial, né? Ele não tem, segundo aqui a classificação, ele não tem adições assim além das básicas normais, aqueles 5%, né? Mas o que dá essa grande resistência inicial é a moagem. Ele tem a finura dele é bem elevada, né? A finura do tipo 5. E aí, como ele é bem mais fino, ele tem uma área de superfície, área de contato das partículas de cimento, maior a área de contato, né? Ele é mais fino, mais dividido. Então a reação dele é bem intensa de início, já dá uma resistência alta no início. Pré-moldados, blocos, postes, tubos, né? Manilha, tubulação. Você usa esse, Paulo, ou não? Esse eu uso no inverno, professor. O tipo 5? O Ari eu uso no inverno, porque daí pra poder tirar no outro dia as placas, senão não sai também. O frio então influencia? Assim, se esfriar, ele não sai no outro dia as placas. E veja que interessante, né? Não é necessariamente que o calor faz a água evaporar, né? Não é bem isso, né? Por que no frio demora para adquirir resistência? O que vocês acham? Eu não sei explicar também, professor, a parte científica, assim, mas se esfriar, assim, um pouquinho, assim, que não dê, já amanheça meio nublado, sabe? Já muda tudo. Tipo assim, imaginando que é uma reação química, será que o calor faz a reação química acontecer mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, né? Então, no inverno, como está frio, a tendência é das reações químicas serem mais lentas, né? A mobilidade molecular química ser mais lenta, né? Então, acaba sendo assim uma espécie de um catalisador da reação, né? A alta temperatura do verão deixa a reação mais intensa, né? E é mais caro, muito mais caro, Paulo? Não é muito, professor, dá tipo R$1, assim, R$1,10. Mas já é uma diferencinha, né? Se for usar bastante, assim, né? Nem eu uso 5 pallets por semana, já dá aí uns
uns 200, 300 reais por semana, né? Ah, não, né? Todo. Se faltar uma moeda, você não sobe no ônibus hoje em dia, né? Não dá pra rasgar dinheiro por enquanto, né? Ainda não tá na fase de rasgar dinheiro, né, Paulo? Tô esperando, professor, faz tempo essa fase aí, não tá Tipo, chegando, não. tá, o escritório a mesa do escritório tá assim, bamba, calça com nota assim, né? Ainda não, né? Não, não tá dando pra fazer isso, não. É, tá certo. Beleza, aqui ó, o Ari, ó, as resistências. Ó, enquanto o outro em um dia é 8, né? Mega, o Ari já é 14, né? Então, é bem significativa a diferença. Então, ele obtém essa reação mais intensa, mais rápida, só estando mais fino. E aí tem, pessoal, o nosso cimento resistente a sulfato, né? Que também é indicado, é bem específico, né? Quase que por encomenda, né? É para áreas industriais, de esgoto, marítima, usos assim de empresas de governo, multinacionais, né? E não é assim o dia a dia de um material. Hein, Luiz, tem assim esses cimentos especiais lá na área que você na tua loja lá? Não, professor, só o normal, porque bem raro o pessoal procura o estrutural, mas é o comum mesmo, o normal. Tá certo. É porque é mais por encomenda mesmo, né? O caminhão sai carregado, vai direto lá na obra da empresa que está fazendo, né? Então esse resistente a sulfato, ele tem é, adições de materiais carbonáticos, é, aqui ele só fez uma citação que o pozolânico pode ter essa função, né? Mas basicamente é essa adição de material carbonático aqui, que é o diferente dele, né? O nosso cimento aluminoso, pessoal, ele tem aplicações na área refratária. Então, o pessoal que fala assim, eu vou comprar cimento refratário para assentar tijolo refratário em fornos de qualquer tipo, industrial, doméstico. Então, é um cimento que tem teores de alumínio na composição, né? Bauxita é o mineral que dá origem ao alumínio, né? Então ele sofre adições da bauxita e calcário na sua composição. Então ele fica o tal do cimento refratário, né? Para assentar tijolo. Então ele resiste. O outro não, um cimento comum. Se for fabricar forno de qualquer tipo com cimento comum, o que acontece? Ele racha, né, pessoal? Trinca, né? Então, cimento comum não suporta altas temperaturas. Já o luminoso vai bem. E aí, o nosso cimento branco, que ele não tem a coloração acinzentada, né? Ele tem uma coloração não exatamente branca, né, pessoal? Mas bastante clarinha, assim. É porque as argilas que vão na composição junto com o calcário já é branco, né? Coloração clara. Mas as argilas têm coloração bem clarinha e ele não tem adições assim de escória, de pozolânico, de nada. Nada que possa deixar ele. Então é somente calcário e as argilas que confiram a propriedade cimentante, né?
com a adição de água, ela endurecer. Fins arquitetônicos, não é assim estrutural. E pode inclusive sofrer adições de pigmentos. Então, é um cimento assim para trabalhos mais decorativos, né, até, do que propriamente estrutural ou de construção básica. E cimento branco teria lá, Luiz, ou também não? Também não, professor. É bem pouco procurado, né? Pessoal, daí o nosso material aqui termina falando da cal hidráulica, que tem uma resistência um pouquinho melhor que a cal tradicional, né? Devido ao material que origina, né? Então, é um calcário com maior teor de argilas, assim. Então isso, mas não que ela seja assim totalmente inerte, assim, pela presença de água, né? Então, ela entra na composição de argamassas também. É uma variação, né, da cal, né? Não que ela pudesse vir sozinha fazer qualquer tipo de superfície resistente à água, né? Mas é uma variação na composição com maior teor de argilas, né? Ela é um pouquinho mais resistente à umidade, à água. E ainda temos, pessoal, a área derivada do petróleo, dos hidrocarbonetos, né? Que na pavimentação, por exemplo, é muito forte, né? As pessoas leigas chamam de piche, né? Tudo é piche, né? Piche para asfalto. Mas, na verdade, não é bem assim, né, pessoal? Existe o cimento asfáltico, existe o asfalto líquido e existe a emulsão asfáltica. Então, tudo isso aqui é chamado pelas pessoas leigas de piche. O caminhão de piche chegou lá. Mas não. Dependendo da quantidade de solventes, dependendo da quantidade de óleos que tiver adicionado e da forma como vai ser utilizado, você vai chamar de cimento asfáltico ou asfalto líquido ou emulsão asfáltica, que é aquele material de cor escura, pegajoso, para a área de pavimentação mesmo, né? Tem um alto poder de união, né? E aplica com temperatura elevada para você poder ter uma trabalhabilidade, né? Então, jovens, com isso a gente estaria encerrando os nossos aglomerantes, que hoje foi focado no cimento. Aqui nós temos os principais tipos e as suas subdivisões e o que predomina na composição, né? Então essa tabelinha aqui é legal para você ter ela, né? Então, por exemplo, o que um cimento de alta resistência tem de destaque? Ele é basicamente, né, é o CP5 Ari, o alta resistência inicial. Ele é um material sem grandes adições, sem nenhuma adição, né? Ele só tem grande moagem. E a NBR que reage a ele, né, se você quiser consultar, ver detalhes, é a 5733, cimento Portland de alta resistência, né?
Então, tá aqui os nossos OLs estruturais lá, né? CPB 25, CBP 32, CBP 40. Ele não tem edições e é regido pela NBR 12.979. Então, uma tabelinha boa assim para fechar aqui a nossa conversa. Pessoal, algum comentário assim, alguma questão? É um pouquinho informativo aqui o negócio, né? Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Daqui a pouquinho a gente coloca lá uma atividade para valer para semana. Pedir para vocês digitar um presente aí no chat só para gravar, por favor. Uma boa semana para todos. Obrigado pela participação aí, presença. Obrigado, professor. Boa noite. Boa semana. Para vocês também aí. Uma boa semana aí de luta do dia a dia aí. Falou, senhor, boa noite. Valeu, Paulo. Obrigado.